Amigos, sou Maíse e estava aqui me lembrando de tantas pessoas que já não estão mais aqui encarnadas, mas com certeza permanecem conosco nesses anos em que a comunhão espírita existe. A primeira coisa que irmã Ruth, essa alma amiga, pediu aos então fundadores da comunhão que fosse criado foi o domingo às 18 horas e que seria uma prece dedicada aos irmãos suicidas. Ela fez questão de fazer esse pedido e foi o primeiro trabalho, pode-se dizer, que passou a acontecer na comunhão. A prece dos irmãos suicidas. No início não vinha ninguém, mas depois se espalhou pela cidade que pessoas que haviam perdido seus filhos, principalmente seus filhos, pelo suicídio, tinham um lugar para estar, para conversar. E aí começou a chegar gente. E a comunhão tornou-se também muito conhecida exatamente por esse momento, por esse horário dedicado às almas suicidas. Eu me lembrei da grande escritora Virginia Woolf, depressiva, extraordinariamente talentosa. Naquela época, na época em que ela viveu, não se falava em depressão, mas numa tristeza, numa angústia, numa vontade de sair correndo que ninguém sabia explicar. E Virginia tinha tudo isso. Ela tinha tido relacionamentos amorosos terríveis, ela tinha passado por muitas dificuldades afetivas e não era absolutamente feliz. Até que ela se apaixonou por um homem que lhe pareceu correto e digno, casou-se com ele e realmente teve uma vida feliz. Ele sabia muito bem das tristezas dela e procurava apoiá-la e ampará-la de todas as maneiras. Ela amava escrever e escreveu livros excelentes. Mas ela gostava de ficar sozinha para escrever, como, aliás, praticamente todo escritor. E ele, apesar de ficar ressentido de ter que se afastar dela, ia para outro lugar para que ela pudesse ter a casa sozinha para escrever. E cada vez que ele voltava, ela tinha um livro pronto e agradecia demais a ele, porque ele respeitava, numa época em que os homens não respeitavam o espaço dela como mulher, como companheira dele. Ela começou de novo, porque toda vez que ela não escrevia, ela entrava num processo de depressão. Ela começou de novo a estar deprimida, mas ela gostava tanto dele e não queria decepcioná-lo, que ela começou a fingir que estava bem. E ele, claro, a conhecia, percebia que tinha alguma coisa errada, mas ela disfarçava muito bem. E 2 meses antes do seu suicídio, ela disse a ele, para reforçar aquela ideia: eu estou tão bem, gosto tanto de você, você me respeita tanto, embora em mim haja uma tristeza, uma solidão que eu não consigo explicar. Mesmo assim, eu te agradeço, porque você está sempre ao meu lado. Ele fez pequena viagem. Ela planejou a ausência dele para tirar a própria vida. Havia um lago atrás da casa dela. Ela veste um roupão, vai entrar no lago, mas aí pensa: eu sou magra, talvez eu não consiga me afogar só com o meu corpo. Ela, então, pega as maiores pedras que ela conseguiu encontrar ali no quintal, enche os bolsos do penhoar, do casaco que ela vestia, com as pedras, e entra lentamente
no lago. Quando ele volta de viagem, ele procura por ela e não a encontra. Seu corpo foi achado dias depois. Hoje, seus livros são incensados como de uma mulher que escreveu para mulheres, numa época em que ninguém fazia isso. Mas ficou para ele, para sempre, a saudade dela e, de alguma forma, tendo que respeitar a decisão que ela havia tomado. Ao contrário do que dizem as pessoas, o número de suicídios tem aumentado no mundo inteiro, principalmente entre adolescentes e crianças. Quando a pessoa toma a decisão de tirar a própria vida, não duvidem, ela disfarça isso muito bem. Ela vai a todos os tratamentos, ela vai a todas as terapias, ela afirma que está bem, para todos ouvirem, mas se ela já tomou a sua decisão, ninguém fica sabendo. Por isso, quando se fala de Jesus, nos dias de hoje, estamos sendo mais revolucionários do que se falássemos de qualquer outro assunto. Porque Jesus conhecia muito bem a alma humana. Ele, a alma mais perfeita que já viu na Terra, sabia que até hoje, em 2024, a sociedade moderna estaria lutando com a depressão, com a tristeza, com a solidão, com o abandono, e fingiria que nada disso existe. Uma amiga resolveu fazer, ela trabalha na televisão, um documentário, uma reportagem, na verdade, sobre suicídio, aqui em Brasília. Suicídios acontecidos aqui em Brasília. Pois o seu chefe disse a ela: "Tá vendo? Eu deixei você fazer isso, mas a audiência seria baixíssima, porque ninguém quer falar sobre isso. E é por isso que as coisas ficam escondidas. É por isso que não se resolve nada. É por isso que as famílias fingem e enterram os seus suicidas como se inesperadamente tivessem tido um ataque cardíaco." Essa amiga jornalista conta que no meio jornalístico existem eufemismos para não falar de suicídio. Fulano foi encontrado sem vida, pode ter certeza, tirou a própria vida. Ah, não se pode falar sobre isso porque incentiva outras pessoas a fazerem a mesma coisa. Mas então, como será? Quando é que nós vamos estar bem para sequer admitir a mínima possibilidade de acreditar que fugir da vida física é solução para qualquer uma das nossas lutas? Camilo Castelo Branco, escritor português, ao perceber que estava cego e que nunca mais enxergaria, desesperado por depender dos empregados que ele tinha na casa dele, dá um tiro no ouvido, porque se recusava a viver sem enxergar. Ele, famoso autor de O Amor de Perdição, um homem talentoso, considerado, mas não suportou a cegueira. E ele volta depois, através do lápis de Ivone do Amaral Pereira, para contar a sua história nesse livro maravilhoso que é Memórias de um Suicida. Em 1927, ela vai à Federação Espírita Brasileira, levando os originais do livro psicografado, mas o então presidente a expulsa. Porque imagine, em 1927, um livro sobre suicídio, e ele usou um pseudônimo. Só anos depois, o livro passou a sair com seu nome verdadeiro, Camilo Castelo Branco. Ele usou o pseudônimo de Camilo Cândido Botelho, para que não houvesse dificuldade para a médium Ivone, extraordinária, mas houve, porque ela guardou os originais do livro. Ela podia ter queimado, mas ela guardou os originais do livro, e só
30 anos depois, em 1957, o livro foi publicado. Porque, então, preconceitos que existiam dentro da própria doutrina espírita, na verdade, da doutrina, não, entre os espíritas que comandavam a coisa na época, havia desaparecido, cessado, diminuído. Então, o livro é lançado, uma obra magnífica. E, detalhe, Leon Denis, essa alma maravilhosa, terminou a história, de contar a história com a permissão de Camilo, porque então Camilo já estava reencarnado e completamente cego para resgatar o seu suicídio. Ele viveu 50 anos, contou o Dr. Bezerra de Menezes, e tornou-se espírita, entendendo que a sua cegueira tinha uma razão de ser poderosa e que ele não devia buscar o suicídio novamente para fugir dessa prova. Quando os apóstolos estavam reunidos, aparece no pequeno monte uma nuvem branca, linda, e, para surpresa deles, no meio da nuvem, transfigurado, estava Jesus. De um lado, Elias, que tinha sido João Batista, o precursor do Cristo. Do outro lado, Moisés. E os discípulos ficaram estarrecidos com aquela visão que é narrada no Evangelho. Mas, de repente, escutaram um barulho e aquela nuvem passou a ter na sua frente uma outra nuvem, uma nuvem escura. Entretanto, desta nuvem escura saiu uma voz que disse aos apóstolos: "Este é o meu filho muito amado, ouvi o que ele diz." Essa voz saía da nuvem escura, e os apóstolos não sabiam dizer que fenômeno tinha sido aquele. "Este é o meu filho muito amado, ouvi o que ele diz." E os discípulos, mais uma vez, perceberam que não tinham a mínima ideia de quem era aquele homem que eles estavam seguindo. Emmanuel, ao lembrar desse momento, nos diz: às vezes estamos felizes porque a nossa vida é uma clara nuvem cheia de sol. Mas quando surge uma nuvem escura, nos assustamos. Ah, meu Deus, será que a minha vida não vai melhorar? Será que vai acontecer alguma coisa? Entretanto, a nuvem escura nos traz, muitas vezes, uma voz a nos dizer o que nós podemos fazer para mudar, para melhorar o nosso destino. Esse estágio na Terra passa tão depressa, ainda que dure 100 anos, passa depressa demais. E retornaremos à verdadeira existência, com as consequências do que nós fizemos enquanto estávamos num corpo de carne. Quando Jesus, pela terceira vez, levando o madeiro até o Gólgota, tropeçou e caiu, os soldados começaram a olhar em volta para ver que solução dariam para aquilo, porque Jesus ainda não tinha subido até chegar ao local onde seria crucificado e já estava caindo pela terceira vez. Vinha vindo no sentido do lado de Jesus um homem, um sirineu. Ele vinha cansado, tinha trabalhado o dia inteiro, suado. Quando o soldado bateu o olho nele, no meio daquela turba, o chamou, deu ordem para que ele se aproximasse.
e ajudasse Jesus a carregar o madeiro até lá em cima. Os Espíritos nos lembram que o sirineu não sabia nem quem era Jesus. Ele não tinha nada a ver com isso, mas foi chamado pelo soldado para ajudar. E os amigos espirituais nos recordam, somos todos sirineus, chamados pelas forças do bem para tarefas nobres, dignas, raras, principalmente da nossa própria transformação. Quando Madalena contou aos discípulos que havia visto Jesus e que Jesus disse a ela: "Por que procuras entre os mortos aquele que vive?" E ela sai correndo, apavorada, porque ela tinha visto Jesus ressuscitado. Ora, os apóstolos ficaram inconformados. Por que o mestre aparecia justamente para Madalena? Por que não tinha aparecido para Maria, sua mãe? Por que não tinha aparecido para Pedro? Por que para Madalena? E os amigos espirituais voltam a nos lembrar, de todos, Madalena foi a que fez em si mesma a mais profunda transformação. Ela era uma e depois que conheceu Jesus, tornou-se outra pessoa. Talvez poucos de nós possamos dizer o mesmo de nós. Antes de eu conhecer Jesus, meu Deus, eu era terrível. Agora eu sou só horroroso. Mas Madalena não. Ela nunca mais teve a sua antiga vida. Ela realmente modificou-se. Jesus sabia muito bem. Eu já escutei amigos, homens, fazendo piada sobre isso e dizendo: quem mandou Madalena acordar cedo demais? As mulheres acordam muito cedo. Então, ela deu de cara com Jesus, porque ela foi até o túmulo para limpar o seu corpo. E, é claro, Jesus lhe aparece. Talvez esse seja o motivo, quem sabe? Ela, sabedora de que seu coração ansiava por conformar-se com Jesus morto, esteve, talvez nem tenha dormido naquela noite, e esteve ali para que Jesus lhe aparecesse e lhe dissesse que continuava. Quando nós conhecemos doutrina espírita, nós percebemos que é um corpo de leis extraordinário, mas é uma parte da verdade. A verdade inteira nós ainda não conhecemos, porque o nosso processo evolutivo permanece em curso. Ainda viveremos outras vidas, ainda veremos outras coisas, ainda caminharemos muito para, então, estabelecer para nós níveis de verdade grandiosos. Mas essa verdade que a doutrina espírita traz já nos beneficia grandemente. Somos imortais. Sairemos da morte quantas vezes forem necessárias. Da vida jamais sairemos. Somos o passado em forma de presente. Tudo aquilo que doamos à vida, em algum momento, a vida nos devolve. Só com isso, nós já poderíamos transformar, em definitivo, a nossa existência. Se não o fazemos, talvez seja por preguiça, por conveniência, pelas dificuldades emocionais que ainda temos, mas um dia alguém nos proporá a reforma definitiva. Se hoje eu fosse perseguido e ameaçado de ser lançado aos leões, com certeza eu daria o meu testemunho de amor a Jesus. Ou então sairíamos correndo. Na época da mocidade, aqui na comunhão, todos nós achávamos que tínhamos sido cristãos e tínhamos morrido na boca dos bichos.
E os espíritos amigos tranquilamente nos tiraram qualquer ilusão. Olha, não se preocupem, nenhum de vocês estava lá. Aliás, todos estavam lá. Mas na hora que perguntaram, conhece esse Jesus? Muitos de vocês disseram, eu nem sei quem é, nunca ouvi falar. Porque enfrentar o sacrifício da morte física através das feras do circo não era para qualquer um. Mas aqueles que deram até o fim a sua vida ao Cristo, segundo os Espíritos contam, não precisaram mais voltar à Terra, apenas voltaram se o seu desejo era esse, para agir em encarnações de tarefas positivas. Se nós, meus amigos, estamos aqui encarnados até hoje, é porque nos faltou, talvez, testemunho nas horas certas. Então, vamos de pouquinho em pouquinho fazendo o nosso destino. Hoje não existem mais as feras a nos ameaçar, mas, como dizia o Chico, perguntaram a ele uma vez, Chico, você tem medo de alguma coisa? E o Chico disse, eu tenho pavor. Pavor, Chico, de quê? Da fera que eu ainda trago dentro de mim. E foi Chico Xavier, da fera que eu ainda trago dentro de mim. Por isso, meus amigos, é a hora, é o momento, é um ano que termina mais uma vez. Vamos de novo ter a ideia do recomeço que 2025 nos trará. Façamos uma verificação em nossa consciência. Se fôssemos partir agora, do que a nossa consciência nos acusaria e em que nós seríamos beneficiados pela lembrança das coisas positivas que aprendemos e que fizemos. Quando Jesus, no meio da multidão, porque onde Jesus estava, a multidão o cercava, começou a escutar, Jesus, tem piedade de mim. Jesus, tem piedade de mim. E quanto mais Jesus ia passando, mais o homem gritava. E a multidão começou a ficar incomodada. Que homem é esse que não para de gritar? Era o cego de Jericó. Ele sabia que tinha uma multidão entre ele e o Cristo, mesmo sem enxergar. E quanto mais as pessoas diziam para ele, Jesus já está passando, mais ele gritava, Jesus, tem piedade de mim. Jesus vai até ele e diz, que queres que eu te faça? E ele, emocionado, responde, Senhor, que eu veja. E todos o conheciam. Desde sempre, ele vinha com seu pequeno pano, a pedir uma esmola aqui, outra ali. Senhor, que eu veja. Era muito mais do que dizer, Senhor, que eu enxergue. Ele queria ver. E Jesus diz a ele, pois eu quero. E então, o cego de Jericó enxerga completamente. Meus amigos, vocês já imaginaram o que era isso há 2000 anos atrás? Chamar de milagre é pouco, porque aquilo tudo transformava leis que existiam na terra em luz. Era o leproso que era curado, era o coxo que voltava a andar, era toda pessoa que tinha alguma deficiência que buscava Jesus, e Jesus dizia, vai, e não peques mais, para que não te aconteça coisa pior. Por isso, nesse findar de 2024, que nós possamos pensar, vamos mudar nosso destino, dessa vez vamos, para que não nos aconteça coisa pior.
Eu agradeço demais a vocês pelo carinho com que me ouviram. Hoje é um dia especial para mim, porque faz 51 anos que eu fiz a minha primeira palestra e foi na prece dos suicidas, há 51 anos atrás. Eu estava sentada ali e que saudade da garota de 16 anos que eu já fui. Não era surda, não era cega de um olho, mas ainda estou aqui, porque a tarefa não está terminada. Dica: naquele dia, seu Mário chegou e disse: o orador escalado não veio. Quem gostaria de falar no lugar dele? Eu levantei o braço. Naquela época, eram só 15 minutos de palestra. Cheguei, peguei o microfone e tinha uma mesa aqui onde ficavam os dirigentes da casa. Depois, cada um fazia uma oração. E um catucando o outro. Quem é? Quem é? Quem é? Eu falei 15 minutos exatamente. Quando eu voltei, eu não lembrava de nada do que eu tinha falado. Mas as pessoas olhavam para mim como quem diz, ela vai fazer palestra. E eu, enganada, pensei, que bom, foi só dessa vez. Foi só uma chuva que já vai passar. Por isso, conselho. Chegou uma das meninas aqui, olhou para vocês, o orador não veio, quem gostaria? Vocês viram uma estátua. Ou fazem como os nossos queridos irmãos suicidas, que para não passar vergonha nas regiões de estudo do mundo espiritual, se sentam nas próprias mãos para evitar passar a mão no pescoço, tentando tirar uma corda que não existe mais. Camilo, o tempo inteiro com a mão no ouvido, para tentar estancar um sangue que há muito tempo não existia mais. Um vigiava o outro. Quando a mão de um deles ameaçava fazer um sinal, o outro segurava. E ele voltava a botar os braços para baixo. É assim que as almas suicidas no espaço ajudam umas às outras para começar de novo. Por isso, meus amigos, façamos na nossa família, entre os amigos dos nossos filhos e os nossos filhos, uma grande campanha de amor à vida. Jamais pensar em fugir dela através da falsa ideia do suicídio. Mais sabedores de que para todos nós sempre haverá um recomeço de amor e de luz, que todos os desencarnados aqui presentes, tantos suicidas agora já preparados para reencarnar, para viver na Terra os seus resgates, que não serão fáceis, mas a única coisa que Jesus disse, aliás, o que ele não disse, foi que seria fácil. No mundo tereis tribulações, mas tende bom ânimo. Possamos ter bom ânimo nesse ano que vai começar. Que todo aquele que queira nos desanimar, nos impedir, nos enfraquecer, seja alguém a quem nós ensinemos que não vamos desistir jamais de sermos felizes, fazendo os outros felizes. Que tenhamos um grande Natal, porque será um Natal de amor e de paz. Um grande ano de 2025, não importa o que os pessimistas digam que vai acontecer. O que vai acontecer é aquilo que cada um fizer da própria vida. Que Jesus, a alma mais perfeita que já viveu na Terra, o nosso amigo incondicional, nos guarde e nos abençoe, hoje e sempre.